Bem, antes da gente abrir, eu queria fazer só algumas colocações, até pegando isso aí que Marco falou, né, sobre citando Epicuro, tem a ver também com algo que o Alexei colocou sobre Deus e o mal. A Bíblia é um livro muito interessante, eu já falei aqui, minha formação é protestante, pentecostais, nasci nesse meio. E não foi nada fácil. Fácil sair da igreja foi. Difícil, muito difícil foi tirar a igreja de dentro de mim. Isso foi um processo bem mais lento. Que foi assim, exatamente a própria leitura da Bíblia foi um dos elementos quando um dos ex-irmãos me pergunta, né, como é que você, Rogério, eu te conheço, hoje é ateu. Eu digo, olha, eles dizem, foi suas amizades, suas leituras, foi a universidade. Eu digo, não. Uma das coisas principais foi a leitura da Bíblia. Eu, pequeno mesmo, era muito curioso, tinha muito temor de ir para o inferno, e isso me levou a desde miudinho ler a Bíblia, e lia, mesmo com a mentalidade infantil, e lia, só que algumas coisas com o tempo vão clareando. Por exemplo, pensando nessa coisa de Deus e o mal. Você pega o livro de Jó, que é um dos livros poéticos da Bíblia, antes dos Salmos. Logo no início, a coisa está colocada em relação a essa questão de Deus e o mal. O narrador coloca que os anjos foram se apresentar a Deus. Pelo texto era algo habitual e periódico. E aí o texto diz que os servos foram se apresentar a Deus e no meio deles estava Lúcifer. Aí você diz, olha, então, pelo texto, Lúcifer é o servo de Deus. Aí os teólogos vêm com aquela coisa, dizem, não, mas ele enganou a Deus. Irmão, se ele enganou a Deus, então Deus não é tão Deus assim. Mas tem esse texto, é só pegar o livro de Jó e ver. Tem um texto também, um versículo, Isaías 35, 7. Tem uma versão bíblica que a gente lê agora, mas a ideia vocês podem conferir em casa, 35, 7. A ideia é que Deus fez tudo. Deus fez a luz e a escuridão, e Deus fez todas as coisas e o mal. Deus fez todas as coisas. É um texto curto. Que assim, estou colocando esse exemplo assim, que você pode não se opor diretamente e pegar o próprio texto bíblico, que tem de tudo ali dentro. O ano passado, dos crentes ali, eles me convidaram, eu fui. Esse ano me convidaram, eu não fui. Como foi pensando? Eles me convidaram para participar. A discussão era doutrina cristã em debate, coisa assim. Aí de manhã era a discussão: Deus existe, e à tarde era: existe vida após a morte. Aí tinha o espírita, o bispo de Campina Grande, eu com o Mateus e dois pastores, evangélicos. Obviamente a coisa não ficou muito equilibrada, porque Deus existe, todos os cristãos que responder que sim, e eu tive um tempo pastor traduzir para expor uma perspectiva dele. A tarde foi: existe vida após a morte? Todos eles querem dizer que existe, apenas existe. Não existe, tinha um tempo, que é uma dinâmica bastante, aquela dinâmica de programa de partido, sabe? De debate de partido, que é horrível, 1 minuto para perguntar, 2 minutos para responder, 3 minutos, aquelas coisas. Mas assim, dentro dos limites do tempo, eu fui argumentando alguma coisa, e quando não me restava mais tempo, quando esgotou o debate, e eles deram 1 minuto para todo mundo se despedir, eu disse: olha, se o que eu disse ali até aqui não valeu de nada, então peguem a Bíblia de vocês, Eclesiastes, vocês também podem conferir, Eclesiastes 3, 18 e 19, Salomão vai dizer: olha, quem é o homem para se achar o tal, que acha que quando morrer seu espírito sobe e o dos animais desce? Não, isso não existe, isso é uma besteira. Homem e animal morre e acabou. Os espíritos não tem espírito, não tem nada. Você tem uma base bíblica para dizer que não existe vida depois da morte, para dizer que exatamente essa que Deus também gestou o mal, lembrando também o episódio do Egito, dos hebreus. O faraó ia quis deixar os hebreus saírem, ia deixar. E o texto diz: mas Deus foi lá e endureceu o coração de faraó. Para quê?
para mostrar que ele é tal, grandioso, né? Essas coisas. Eu me lembrei agora, foi comentado aqui, foi lembrado do livro Simão Karamazov, e eu lembro de um diálogo de Smerdyakov, que é provavelmente, pelo menos a narrativa sugere isso, ele talvez seja um filho bastardo do Feodor. E aí ele começa a questionar as contradições da Bíblia e diz, mas olha só isso aqui. Parece que eu não sei se foi o primeiro dia que ele fez o dia à noite. Né? O primeiro dia, talvez, o dia à noite, eu acho que é isso, né? E mais na frente você vai ver que no quarto dia ele fez as luminárias, ou seja, todos os astros, né, que iluminam a Terra, que podem conferir a isso, e que podem, a partir daí, depois de criadas, suscitar o surgimento do dia. Né? Aí o cara cria o dia à noite do primeiro dia, e depois do quarto dia que vai criar o Sol. Aí esse dia à noite do primeiro dia. Existem também algumas distorções que os bíblicos fazem, né, para poder justificar que a Bíblia tem validade científica. Aí falam que a Bíblia já dizia que a Terra era redonda, mas não é isso que está escrito. Não se fala que a Terra é redonda, se fala do círculo da Terra. Qualquer pessoa em pé na Terra vê que é um círculo, mas ela pode achar que é um círculo chato. Não está escrito a Terra é redonda, é escrito o círculo da Terra, que qualquer pessoa vê. Um círculo. Tá. Exatamente. E outra questão, sobre, um argumento usado para a explicação da vida, o mistério, né? As coisas são mistério. Como é que você vai explicar? E sim, efetivamente, a gente se vê indagado com esse pensamento. Né? Como é que você vai explicar esse universo sem fim, a vida? Pois a ideia do mistério é uma ideia boa, interessante. Né? Agora, só que a teologia, exatamente, ela não explica, acabou o mistério. Tem mais mistério. Né? Ela explica, então ela fundou, ela respondeu por algum ponto. Na verdade, nós somos fiéis ao mistério que a gente não sabe. Ele se rende, né? O teísta, ele diz, foi assim, então não tem mistério nenhum, ele já disse como foi. Nós concordamos que haja mistério, né? Mas ele já veio com o mistério já resolvido. Exatamente. Não é? Pronto, aí você tinha falado do Lima Barreto. O Lima Barreto, ontem eu falei dele aqui, muito interessante nessa questão, né, da discussão, uma reflexão sobre a espiritualidade. Ele era um crítico ácido e bem-humorado. Né? O texto dele sarcasmo, deboche, uma linguagem uma linguagem mais leve, presença constante. Então ele em alguns textos dele, algumas crônicas, né, ele não deixa de marcar uma crítica forte à Igreja Católica, né, em particular por conta da ação catequética dos católicos aqui, né, e também por conta até do racismo, a escravidão negra sendo sacramentada pela Igreja Católica. Mas ao mesmo tempo, né, que ele faz essas críticas, né, ele fala da crença popular ou das expressões populares de uma maneira muito simpática. E ele se vincula dentro desse tema, desse assunto, como não aplicando a ideia de um ateísmo fundamentalista, como foi colocado, né? De colocar todas as crenças como sendo na chave da religião, que é o cristianismo, mas entender e separar, né, discernir, né, a Igreja Católica como um ramo cristão, um ramo histórico, social, que é essa rama, e as crenças populares, e aí a própria mistura, o encontro dos índios, os negros, dos diversos povos, que criaram formas de elaborar um sistema de crenças que não coloca, por exemplo, a questão da hierarquia do profissional da fé, e que se coloca na existência de outra maneira. E aí onde ele chama, né, a atenção para a ideia do mistério, né, o mistério que permanece. Quer dizer, tem questões que o pensamento